Maggie Smith nasceu em 28 de dezembro de 1934, em Milford, Essex, Inglaterra, e ao longo de mais de 6 décadas construiu uma carreira que transcendeu fronteiras, gêneros e gerações. Conhecida por seu olhar penetrante, porte aristocrático e sagacidade afiada, Maggie conquistou um lugar único na história da atuação britânica e mundial, não por meio de brilho ou controvérsia, mas por meio de um compromisso consistente e inabalável com sua arte. Ela tinha 66 anos quando abraçou o que se tornaria um de seus papéis mais reconhecidos e amados internacionalmente, a professora Minerva McGonagall, na série de filmes Harry Potter. Com uma expressão severa mascarando um coração de ouro, Maggie conferiu autoridade e humor seco à personagem, conquistando a admiração de plateias jovens e maduras ao redor do mundo. Mas este foi apenas um capítulo tardio de uma carreira já lendária. Sua jornada como atriz começou na década de 1950. Após estudar na Oxford Playhouse School e no início da década de 1960, ela já era uma presença de destaque nos palcos britânicos. Smith rapidamente se destacou no National Theatre e na Royal Shakespeare Company, onde sua presença marcante e expressiva amplitude emocional lhe permitiram interpretar heroínas shakespearianas com profundidade e nuances. Seu talento transbordou perfeitamente para o cinema, onde conquistou 2 Oscars, o de melhor atriz por A Flor da Pele de Miss Jean Brodie, de 1969, e o de melhor atriz coadjuvante por California Suite, de 1978. Além de seus Oscars, ela conquistou uma longa lista de prêmios de prestígio, incluindo BAFTAs, Emmys, Globos de Ouro e um Tony, tornando-a uma das raras atrizes a conquistar a cobiçada tríplice coroa da atuação: um Oscar, um Emmy e um Tony. Apesar da fama, Maggie Smith sempre se manteve uma pessoa intensamente reservada. Ela se esquivava das armadilhas da cultura das celebridades, evitando talk shows, estreias chamativas e manchetes de tabloides. Aqueles que trabalharam com ela frequentemente a descreviam como reservada, perspicaz e profundamente comprometida com a autenticidade em seus papéis. Seu humor seco em entrevistas, embora raro, tornou-se quase tão icônico quanto seus próprios papéis. Por trás de sua postura frequentemente formal, havia uma profunda sensibilidade, algo que o público sempre conseguia sentir, mesmo quando ela interpretava o papel mais austero. Nos anos 2000 e 2010, Smith teve um ressurgimento notável com seu papel como a condessa viúva Violet Crawley, de língua afiada. M. Down. Seu timing, entrega e presença imponente a tornaram, mais uma vez, a protagonista em todos os episódios em que apareceu, apresentando seus talentos a uma nova geração que talvez não conhecesse seus trabalhos anteriores. Cada fala que ela proferiu era permeada de inteligência e subtexto, uma aula magistral de eufemismo e controle. O legado de Maggie Smith não é apenas o de uma atriz, mas o de uma artista. Ela não se limitou a atuar. Richard Harris nasceu em 1º de outubro de 1930, em Limerick, Irlanda, e viveu uma vida tão ousada, apaixonada e imprevisível quanto os muitos personagens complexos que deu vida na tela e no palco. Desde jovem, demonstrou uma intensa determinação e um amor pela atuação que o tornariam uma das figuras mais magnéticas e controversas da atuação britânica e irlandesa. Sua jornada não foi de sucesso discreto, mas de triunfos retumbantes e batalhas públicas. Um homem que brilhava intensamente e sempre em seus próprios termos. Ele tinha 70 anos quando aceitou o papel que o apresentaria a uma nova geração de fãs, interpretar o professor Alvo Dumbledore nos 2 primeiros filmes da saga Harry Potter. Sua atuação foi um delicado equilíbrio entre sabedoria, simpatia e travessura, envolta em uma voz imponente que ressoou através das gerações. Mesmo em seus últimos anos, a atuação de Harris manteve sua profundidade e vitalidade características, conferindo uma humanidade complexa a um dos bruxos mais amados da literatura. Muito antes de Hogwarts, Harris já havia conquistado a reputação de ator com formação clássica e talento para a arte. Estudou na Academia de Música e Arte Dramática de Londres, Lambda, após superar uma grave tuberculose, que quase arruinou suas ambições. Na década de 1960, alcançou o estrelato com atuações em filmes como The Sporting Life, 1963. Pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar, e Camelot, 1967, onde hipnotizou o público como Rei Arthur com uma mistura de vulnerabilidade e força majestosas.
Fora das telas, Harris era tão teatral e inesquecível quanto seus papéis. Era conhecido por sua voz potente, humor ácido e propensão a incitar polêmicas. Amante de poesia e rugby, era um homem de grandes contradições, igualmente capaz de grande ternura e fúria explosiva. Suas lutas contra o alcoolismo não eram segredo, e ele frequentemente falava abertamente sobre o impacto que seu estilo de vida teve em sua carreira e vida pessoal. No entanto, mesmo em seus momentos mais caóticos, havia um brilhantismo em Harris que cativava todos ao seu redor. Publicou poesia. Lançou álbuns de música e desafiou as normas de Hollywood a todo momento. Para muitos, ele era o anti-herói supremo, rebelde sem remorso, intelectualmente inquieto e sempre ferozmente autêntico. Suas amizades eram frequentemente intensas, incluindo rixas lendárias e laços profundos com colegas atores como Peter O'Toole e Richard Burton, juntos, formando um trio frequentemente chamado de infernalistas de sua época. Em 2002, poucos meses após o término das filmagens de Harry Potter e a Câmara Secreta, Harris foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Ele foi hospitalizado no University College Hospital, em Londres, e faleceu em 25 de outubro daquele ano, aos 72 anos. O mundo do cinema lamentou a perda de um verdadeiro original, um homem que nunca teve medo de expressar sua opinião ou de mergulhar fundo na alma de um papel. Richard Harris deixou um legado que transcendeu o cinema. Ele foi mais do que um ator, foi um poeta, um provocador, uma força cultural cuja influência ainda ecoa hoje. Sua capacidade de injetar intensidade, paixão e humanidade em cada atuação o tornou inesquecível. Seja interpretando um atleta torturado, um rei trágico ou um velho mago sábio, Harris trouxe autenticidade e brilhantismo a cada etapa de sua longa e histórica carreira. Mesmo agora, anos após sua morte, suas atuações continuam a inspirar, lembrando-nos do poder da arte destemida e da beleza de uma vida vivida sem remorso. John Hurt nasceu em 22 de janeiro de 1940, na cidade de Chesterfield, Derbyshire, Inglaterra. De origem humilde, ele se tornaria um dos atores mais distintos, versáteis e respeitados de sua geração, com um rosto capaz de expressar 1000 emoções e uma voz que ressoava com profundidade e gravidade. John Hurt deixou uma marca indelével tanto no palco quanto na tela. Formado na prestigiosa Academia Real de Arte Dramática, RADA, Hurt iniciou sua trajetória como ator na década de 1960, construindo uma carreira que se estenderia por mais de 5 décadas. Rapidamente se consolidou como uma presença marcante tanto no cinema quanto na televisão. Ao contrário de muitos atores que se baseavam na tradicional beleza ou no carisma de estrelas, Hurt construiu sua trajetória interpretando personagens profundamente humanos, falhos, vulneráveis e, muitas vezes, atormentados. Seu trabalho não se tratava de espetáculo, mas sim de verdade, empatia e honestidade emocional. Aos 60 e poucos anos, Hurt já havia se tornado um ícone do cinema. Aos 61 anos, assumiu um papel discreto, porém crucial, em uma série de filmes mundialmente aclamada, emprestando sua sutileza emocional e voz marcante a um personagem que ressoaria com públicos de todas as idades. Sua atuação, embora não a mais dominante na tela, foi memorável justamente por sua força discreta. Essa era a genialidade de Hurt. Ele conseguia transmitir mais com um olhar ou um sussurro do que a maioria dos atores com um monólogo. Sua filmografia é um testemunho de sua amplitude e profundidade como ator. De sua interpretação comovente de John Merrick em O Homem-Elefante, a sua atuação arrepiante como Winston Smith em 1984, e seu inesquecível momento de horror em Alien, Hurt trouxe dignidade e intensidade a cada papel, seja estrelando sucessos de bilheteria de alto nível, obras indie ou adaptações literárias clássicas. Sua presença elevava o material. Ele transitava com facilidade entre gêneros, ficção científica, drama histórica, terror, fantasia, e sempre trazia algo singularmente humano para a tela. Fora das telas, John Hurt era conhecido como um homem atencioso e humilde. Ele era profundamente apaixonado pelas artes e, frequentemente, expressava admiração pela natureza colaborativa da produção cinematográfica. Colegas o descreviam como generoso, curioso e gentil, sempre disposto a apoiar atores mais jovens ou a assumir papéis puramente por amor à narrativa. Apesar da fama, ele se mantinha pé no chão, preferindo conversas profundas e projetos significativos ao glamour do tapete vermelho. Em 2015,
John Hurt anunciou publicamente que havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas. Apesar do diagnóstico, ele continuou a trabalhar com dignidade e elegância, sem nunca perder a paixão pela atuação, mesmo com a saúde debilitada. Ele continuou atuando, escolhendo projetos que lhe eram importantes. Sua coragem e profissionalismo durante esse período inspiraram seus colegas e fãs ao redor do mundo. John Hurt faleceu em 25 de janeiro de 2017, apenas 3 dias após seu 77º aniversário. A notícia de sua morte foi recebida com grande pesar e respeito em todo o mundo. Diretores, atores e fãs prestaram homenagem a um homem cujo trabalho tocou tantas vidas. Homenagens o descreveram como um dos melhores atores de sua época, um mestre da nuance, da emoção e da verdade. Seu legado não se resume a uma lista de prêmios ou sucessos de bilheteria, mas a uma obra que continua a inspirar e comover o público. John Hurt tinha a rara habilidade de se imergir em um papel e trazer à tona a alma de um personagem. Por mais complexo ou discreto que fosse, sua voz, rica e suave, tinha o poder de chamar a atenção ou partir corações com uma única linha. Até hoje, John Hurt é lembrado não apenas pelos personagens icônicos que interpretou, mas também pela humanidade que trouxe a cada um deles. Suas contribuições ao cinema e às artes cênicas são duradouras, e seu espírito vive em cada filme, em cada papel e em cada palavra sussurrada que continua a ecoar nos corações daqueles que o amavam. Robert Hardy nasceu em 29 de outubro de 1925, em Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra, e ao longo de sua longa e distinta vida, construiu uma carreira notável nas artes, marcada pela autoridade, precisão e um charme discreto que deixou uma impressão duradoura no público mundial. Desde cedo, Hardy demonstrou uma inclinação natural para as artes dramáticas. Estudou na Rugby School e depois no Magdalen College, em Oxford, onde estudou inglês sob a tutela de grandes nomes da literatura como C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Foi nessa época que seu amor por Shakespeare e pela literatura clássica floresceu, lançando as bases para uma carreira enraizada na profundidade e tradição do teatro britânico. Após servir brevemente na Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial, Hardy estudou na Academia Real de Arte Dramática, RADA, uma das escolas de atuação mais prestigiadas do Reino Unido. Iniciou sua carreira profissional no palco e rapidamente conquistou reputação por seu domínio da linguagem e presença. Suas atuações no palco, especialmente em papéis shakespearianos como Coriolano e Henrique V, lhe renderam aclamação da crítica. Foi especialmente elogiado pela maneira como conferiu humanidade e dignidade a personagens históricos complexos, sem nunca sucumbir ao melodrama ou ao exagero. Mais tarde, Hardy migrou para o cinema e a televisão, onde sua fala articulada e presença imponente na tela o tornaram um candidato natural para papéis de grande importância. Ele era frequentemente escalado para interpretar estadistas, reis e figuras de autoridade intelectual, e entregava cada atuação com uma intensidade calma e sagacidade sutil que se tornaram sua marca registrada. Um de seus papéis mais reconhecidos globalmente veio aos 76 anos, como Cornelius Fudge, o frequentemente desastrado, mas bem-intencionado ministro da magia na série de filmes Harry Potter. Nesse papel, Hardy conseguiu trazer ao personagem tanto um senso de esquecimento cômico quanto uma austera inclinação política, criando uma representação cheia de nuances que os fãs da série ainda lembram com carinho. Além de sua carreira no cinema, Robert Hardy era um homem de profundo intelecto e curiosidade. Ele sempre foi fascinado pela história medieval e era considerado um dos maiores especialistas do país no arco longo inglês. Ele escreveu vários livros sobre o assunto, incluindo Longbow, A Social and Military History, considerado um texto definitivo na área. Hardy também participou de documentários históricos e trabalhou com historiadores e arqueólogos, fornecendo insights e comentários baseados em sua extensa pesquisa independente. Apesar da fama, Hardy permaneceu humilde, gentil e profundamente profissional. Era conhecido entre os colegas como um ator generoso e solidário, sempre respeitoso com a profissão e com as pessoas ao seu redor. Continuou trabalhando até os últimos anos, aparecendo em vários dramas televisivos e séries históricas. Sua voz articulada, comportamento distinto e mente sempre curiosa nunca diminuíram com a idade. Robert Hardy faleceu em 3 de agosto de 2017, aos 91 anos, após uma vida repleta de cultura, conhecimento e arte. Sua morte marcou o fim de uma era para muitos fãs da atuação clássica britânica. No entanto, seu legado permanece vivo,
não apenas em suas inúmeras atuações, mas no exemplo que ele deixou como um cavalheiro erudito, um amante da história e um ator que manteve os mais altos padrões de sua profissão, seja no grande palco da tragédia shakespeariana ou nos corredores do Ministério da Magia. Robert Hardy trouxe integridade, inteligência e poder silencioso a todos os papéis que assumiu. Helen McCrory nasceu em 17 de agosto de 1968, em Paddington, Londres, Inglaterra. Desde cedo, era evidente que ela possuía um carisma natural e uma profunda reserva emocional. Qualidades que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua carreira de atriz. Ela estudou no prestigiado Drama Centre London, uma instituição rigorosa conhecida por produzir alguns dos artistas mais intensos e comprometidos da indústria. Helen emergiu de sua formação com uma presença imponente e uma intensidade sutil que cativaria o público do teatro, da televisão e do cinema. Ao longo dos anos, ela construiu uma carreira definida não por papéis de destaque, mas por atuações inesquecíveis que adicionaram profundidade a cada projeto em que participou. Seja interpretando a ferozmente leal e misteriosa Narcissa Malfoy na série Harry Potter ou personificando a sagacidade afiada e a tristeza silenciosa da tia Polly no aclamado drama da BBC Peaky Blinders. Helen trouxe uma combinação magnética de elegância, força e fragilidade a cada papel. Suas personagens eram frequentemente mulheres complexas, resilientes, porém feridas, perspicazes, porém compassivas, refletindo a intrincada gama de emoções que Helen era excepcionalmente capaz de expressar com apenas um olhar ou uma pausa. Ela ingressou na franquia Harry Potter aos 41 anos, adentrando um mundo já amado por milhões, e ainda assim conseguiu conquistar seu próprio lugar inesquecível nele. Sua interpretação de Narcissa, embora discreta, foi vital, imbuída de determinação maternal, bravura silenciosa e complexidade moral. Ela não precisava de longos monólogos ou cenas chamativas para causar impacto. Sua própria presença exigia atenção, e seus silêncios muitas vezes eram mais altos que palavras. Fora das telas, Helen McCrory era conhecida por sua sagacidade, generosidade e senso de identidade realista. Ela foi casada com o também ator Damian Lewis, e juntos construíram uma família forte e amorosa. Helen também se envolveu profundamente em trabalhos de caridade, usando sua influência e recursos para apoiar causas que lhe eram caras, incluindo ajudar a alimentar os profissionais da linha de frente do NHS durante a pandemia de Covid-19. Seu compromisso com os outros, especialmente em tempos de crise, refletia a mesma força silenciosa e empatia que definiam suas performances. Helen manteve sua batalha contra o câncer em segredo, optando por continuar trabalhando e vivendo com dignidade e coragem até seus últimos dias. Ela faleceu em 16 de abril de 2021, aos 52 anos, deixando para trás não apenas uma indústria em luto, mas um legado que transcende as telas. Sua morte foi recebida com demonstrações de amor e admiração de fãs, colegas e críticos, prova de quão profundamente ela tocou aqueles que a assistiram e trabalharam com ela. Helen McCrory nunca buscou ser o centro das atenções, mas sempre que aparecia na tela ou no palco, ela silenciosamente reivindicava isso. Seu legado não é apenas de talento, mas de autenticidade, integridade e humanidade. Ela continua sendo um exemplo duradouro do que significa atuar não apenas com habilidade, mas com alma. Embora seu tempo tenha sido muito curto, o impacto de seu trabalho, seu espírito e sua graça continuam a ressoar entre aqueles que tiveram o privilégio de testemunhar sua arte. Robbie Coltrane nasceu em 30 de março de 1950, em Rutherglen, Escócia. Desde cedo, demonstrou um intelecto aguçado e uma inclinação natural para as artes, estudando inicialmente desenho e pintura na Escola de Arte de Glasgow, antes de ingressar na Faculdade de Educação Moray House, em Edimburgo. No entanto, não demorou muito para que a atração pela performance o atraísse, e ele se dedicasse à atuação, uma trajetória que definiria o resto de sua vida, e consolidaria seu lugar como um dos talentos mais amados e versáteis da Grã-Bretanha. A carreira de Coltrane começou para valer no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando ele se destacou nos palcos e na televisão britânica. Sua presença imponente na tela, aliada à sua voz grave e timing impecável, rapidamente o destacaram. Embora tenha se tornado amplamente conhecido por seus talentos cômicos,
particularmente em programas como Al Fresco e A Kick Up the 80s. Ele estava longe de ser apenas um homem engraçado. Suas performances frequentemente misturavam humor com pathos, revelando as profundezas emocionais que ele conseguia evocar com um simples olhar ou uma fala bem colocada. Ele alcançou amplo reconhecimento por sua interpretação do problemático psicólogo criminal Dr. Eddie Fitzgerald na aclamada série de TV Cracker. O papel lhe rendeu 3 prêmios BAFTA consecutivos e demonstrou sua capacidade de transmitir a complexidade humana crua, imperfeita, brilhante e intensamente real. Foi um ponto de virada que o elevou de ator respeitado a um nome conhecido. Em 2001, aos 51 anos, Coltrane assumiu um de seus papéis mais icônicos, Rubio Hagrid, na série de filmes Harry Potter. Como o adorável meio gigante, ele trouxe calor humano, humor e uma força silenciosa ao personagem, que ressoou profundamente com públicos de todas as idades. As crianças o adoravam por sua natureza gentil, enquanto os adultos apreciavam a sutileza e a sinceridade que ele trazia ao papel. Sua interpretação de Hagrid tornou-se um símbolo da bondade e da lealdade no coração do mundo mágico, e a atuação de Coltrane foi fundamental para o peso emocional da série. Apesar do seu sucesso, Coltrane era conhecido por ser um homem profundamente reservado. Ele evitava as armadilhas da fama e preferia uma vida longe dos holofotes. Fora das telas, era amplamente descrito pelos colegas como espirituoso, inteligente e intensamente curioso, com um profundo amor por literatura, história e carros clássicos. Era apaixonado pela Escócia e nunca perdeu o contato com suas raízes, frequentemente usando sua plataforma para se manifestar sobre questões que lhe eram importantes. Em seus últimos anos, Robbie enfrentou problemas de saúde significativos, incluindo osteoartrite, que limitava sua mobilidade e lhe causava dores imensas. Mesmo assim, ele permaneceu uma figura de resiliência, aparecendo ocasionalmente em entrevistas e documentários, sempre mantendo a mente afiada e a presença comovente que o tornaram querido por tantos. Robbie Coltrane faleceu em 14 de outubro de 2022, aos 72 anos. Sua morte marcou o fim de uma era para muitos fãs que cresceram assistindo a ele. Seja como Hagrid, Fitz ou em seus muitos outros papéis na televisão e no cinema. No entanto, seu legado continua vivo, não apenas nos personagens que ele deu vida, mas também nos corações daqueles que se reconheceram em suas atuações. Ele não era apenas um ator, mas um contador de histórias. Uma presença extraordinária, com a rara capacidade de fazer as pessoas rirem, chorarem e refletirem, tudo em poucos instantes. Com sua risada estrondosa, olhos expressivos e voz inconfundível, Robbie Coltrane deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento. Ele será para sempre lembrado como uma figura imponente no cinema e na televisão britânicos, alguém cuja gentileza, profundidade e brilhantismo continuam a brilhar muito depois do cair da cortina. Alan Rickman nasceu em 21 de fevereiro de 1946, em Londres, Inglaterra, em uma família da classe trabalhadora sem vínculos com as artes cênicas. Desde cedo, sentiu-se atraído pela expressão visual, seguindo carreira em design gráfico antes de finalmente descobrir sua paixão pela atuação. Essa base artística inicial moldou sua abordagem meticulosa a cada personagem que interpretou. Ele frequentou a Academia Real de Arte Dramática, RADA, aos 20 e poucos anos, idade considerada tardia para iniciar o treinamento formal de atuação. Mas seu talento inegável e presença marcante rapidamente o diferenciaram de seus colegas. A descoberta de Rickman veio nos palcos com a Royal Shakespeare Company, onde interpretou uma ampla gama de personagens complexos. No entanto, foi seu papel como o arrepiante, porém carismático vilão Hans Gruber em Duro de Matar, 1988, que o apresentou ao público internacional. Apesar de seu talento para interpretar antagonistas, Alan Rickman nunca reduziu um personagem à mera maldade. Cada papel era repleto de vulnerabilidade, intelecto e, muitas vezes, uma profunda sensação de dor. Seja como o taciturno professor Snape na série Harry Potter, o nobre coronel Brandon em Razão e Sensibilidade, ou o conflituoso xerife de Nottingham em Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. Rickman trouxe uma intensidade silenciosa que cativou milhões. Sua voz se tornou uma de suas características mais reconhecíveis, comedida, ressonante e imbuída de autoridade. No entanto, fora das telas, ele era descrito por amigos e colegas como gentil, bem-humorado e extremamente leal.
Ele tinha uma parceria de longa data com Rima Horton, um relacionamento de décadas, marcado pela privacidade e respeito mútuo. Ele também se dedicava profundamente à orientação de jovens atores, frequentemente retornando ao teatro para dirigir e apoiar novos talentos. Rickman preferia evitar os holofotes, valorizando a autenticidade e substância em detrimento da fama. Em 2015, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, diagnóstico que preferiu manter em segredo, mesmo lutando contra uma doença terminal. Ele continuou trabalhando, emprestando sua voz e criatividade a diversos projetos. Sua morte, em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, foi recebida com uma onda de homenagens de fãs e colegas artistas do mundo todo. Sua morte foi pessoal para muitos, especialmente para aqueles que cresceram assistindo a ele nas telas. Alan Rickman era mais do que apenas um ator. Era um artista de rara inteligência emocional, capaz de transformar o silêncio em suspense, um olhar em poesia. Certa vez, ele disse: atores são agentes de mudança. Um filme, uma peça de teatro, uma música ou um livro podem fazer a diferença. Podem mudar o mundo. E por meio de sua obra, complexa, reflexiva e inesquecível, ele realmente fez isso. Richard Griffiths nasceu em 31 de julho de 1947, em Thornaby-on-Tees, uma cidade no nordeste da Inglaterra, e se tornaria um dos atores mais amados e respeitados da Grã-Bretanha. Conhecido por sua inconfundível cordialidade, sagacidade afiada e presença imponente na tela, Griffiths construiu uma carreira que durou décadas e tocou o coração de plateias em todo o mundo. De papéis shakespearianos a sucessos de bilheteria modernos, sua versatilidade só era igualada por sua profundidade emocional e timing impecável. Criado em uma família da classe trabalhadora, Richard enfrentou desafios desde cedo que mais tarde moldariam sua perspectiva e estilo de atuação únicos. Seus pais eram surdos e tal, mas dito como resultado, ele aprendeu a se comunicar por meio da linguagem de sinais e movimentos corporais expressivos desde cedo. Essa imersão precoce na comunicação não verbal influenciou profundamente sua atuação posterior, conferindo-lhe um domínio extraordinário da expressão física e de sinais faciais sutis. Suas performances muitas vezes pareciam grandiosas, mas fundamentadas na verdade emocional. Griffiths estudou na Escola de Teatro de Manchester, onde aprimorou sua arte e rapidamente ganhou reconhecimento por seu talento natural e presença magnética no palco. Iniciou sua carreira no palco, atuando em inúmeras produções com a Royal Shakespeare Company, antes de migrar para a televisão e o cinema. Seja interpretando alívios cômicos ou momentos comoventes e dramáticos, ele conferiu autenticidade a cada personagem que interpretou. Sua atuação como tio Walter na série Harry Potter o apresentou a uma nova geração de fãs, enquanto sua interpretação de Hector em The History Boys, tanto no palco quanto na adaptação cinematográfica, foi aclamada como uma aula magistral de atuação, rendendo-lhe ampla aclamação da crítica e inúmeros prêmios. Ele tinha 54 anos quando assumiu um papel que equilibrava perfeitamente humor e severidade, demonstrando sua rara capacidade de deixar uma impressão duradoura em apenas algumas cenas. Seus personagens frequentemente tinham um quê de fanfarrão, mas Griffiths os imbuiu de uma nuance e sensibilidade surpreendentes, tornando até as personalidades mais difíceis estranhamente cativantes. Fora das câmeras, Richard era profundamente estimado por colegas e amigos, conhecido por seu afiado senso de humor, generosidade e amor sem limites por contar histórias. Foi mentor de muitos jovens atores e uma referência na cena teatral britânica. Embora nunca tenha se casado ou tido filhos, considerava o teatro sua família e seu lar. Tinha um profundo amor pela literatura, línguas e história, e essas paixões transbordavam em sua obra, conferindo-lhe riqueza intelectual e emocional. Em março de 2013, após complicações de uma cirurgia cardíaca, Richard Griffiths faleceu aos 65 anos. Sua morte foi recebida com uma enxurrada de homenagens de fãs, colegas atores e diretores do mundo todo, tocados por seu talento, gentileza e espírito. Embora ele não esteja mais entre nós, seu legado continua a inspirar. Cada papel que ele interpretou, fosse cômico, trágico ou algo entre os dois, carregava consigo uma mistura característica de profundidade, dignidade e humanidade. Richard Griffiths continua sendo um símbolo duradouro da arte do ator, um artista que fazia o difícil parecer fácil, que conseguia dizer muito com um olhar e que elevava cada produção simplesmente por fazer parte dela.
Michael Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940, em Dublin, Irlanda. Desde jovem, seu fascínio pela performance e pela narrativa o destacou, embora seu início tenha sido longe dos holofotes do teatro. Criado em uma família da classe trabalhadora, mudou-se com os pais para Londres quando ainda criança. Foi lá que seu interesse pelas artes se aprofundou. Depois de se formar em engenharia e até mesmo trabalhar como ferramenteiro, a trajetória de Gambon tomou um rumo radical quando ele fez um teste para o Gate Theatre, em Dublin. Essa decisão mudaria o curso de sua vida, lançando-o em uma carreira que duraria mais de 5 décadas e deixaria uma marca permanente, tanto no palco quanto na tela. Os primeiros anos de Gambon no teatro foram profundamente moldados pelo trabalho com o lendário Laurence Olivier, que o convidou para integrar a National Theatre Company. Sua presença de palco era eletrizante. Fosse interpretando Shakespeare, Pinta Al Beckett. Críticos e público eram atraídos por sua voz imponente, suas expressões cheias de nuances e sua notável capacidade de se fundir a um papel. Ele rapidamente conquistou a reputação de um dos melhores atores de sua geração, sendo frequentemente descrito como um ator de atores, profundamente comprometido com a arte, e não com a fama que a acompanhava. Aos 64 anos, Gambon assumiu um dos papéis mais icônicos de sua carreira, Alvo Dumbledore, na série de filmes Harry Potter, começando com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Após a morte de Richard Harris, embora inicialmente recebido com ceticismo pelos fãs que se apegaram à interpretação de Harris, Gambon trouxe sua própria interpretação para o papel, imbuindo o sábio diretor com seriedade e um toque de imprevisibilidade. Seu Dumbledore era afetuoso, porém misterioso, gentil, porém formidável, a cada cena. Ele imprimia ao personagem uma sutil emoção, sugerindo profundas reservas de sabedoria, dor e amor sob a superfície. Ele tornou o papel seu, conquistando uma nova geração de fãs. No entanto, apesar de sua proeminência, Gambon era famoso por evitar as armadilhas da cultura das celebridades. Raramente era visto em estreias glamourosas ou em tabloides. Certa vez, comentou que nem sequer lia críticas sobre seu trabalho, preferindo, em vez disso, manter o foco na arte da performance, fora das câmeras. Era conhecido por sua sagacidade afiada e senso de humor brincalhão. Outros atores frequentemente compartilhavam histórias de sua paixão por travessuras no set, embora nunca em detrimento do profissionalismo. Era um colega generoso, oferecendo apoio e inspiração aos artistas mais jovens, muitos dos quais o citavam como modelo e mentor. Ao longo de sua carreira, Michael Gambon demonstrou uma gama impressionante. Ele podia interpretar reis e loucos, detetives e professores, vilões e heróis trágicos, seja nos palcos do West End, em dramas aclamados da BBC ou em sucessos de bilheteria de Hollywood. Ele trazia autenticidade e profundidade emocional a cada papel. Suas atuações em séries como The Singing Detective e filmes como The King's Speech, Gosford Park e The Insider lhe renderam aclamação da crítica e inúmeros prêmios. No entanto, ele nunca pareceu particularmente interessado em elogios. Sua paixão permaneceu enraizada na própria obra. Em seus últimos anos, Gambon começou a sofrer com a perda de memória. Uma ironia cruel para um homem cujo brilhantismo residia no domínio da linguagem e do timing. Em 2015, anunciou sua aposentadoria da atuação teatral, explicando que não conseguia mais se lembrar de longas falas com a mesma facilidade de antes. Foi uma decisão difícil, mas marcou o encerramento de um capítulo notável em sua vida. Mesmo assim, continuou a trabalhar no cinema e na televisão, escolhendo papéis que se adequavam às suas capacidades em constante mudança. Mesmo em papéis menores, sua presença era inegável. Em 27 de setembro de 2023, Sir Michael Gambon faleceu aos 82 anos. A notícia de sua morte causou comoção no mundo do entretenimento, com homenagens de atores, diretores e fãs que se emocionaram com sua obra. Ele foi lembrado não apenas por seu talento, mas também por sua humildade, seu humor e a dignidade serena com que se portava. Seu legado é de excelência, dedicação e profunda compreensão da condição humana. Seja interpretando um mago, um detetive ou um monarca shakespeariano, ele sempre revelou algo verdadeiro, algo profunda e dolorosamente humano. As contribuições de Michael Gambon para as artes não serão esquecidas. Ele deixa uma obra que continua a inspirar, educar e comover o público. Nas palavras de um de seus ex-colegas de elenco, ele não apenas interpretou o papel, ele o viveu. E, ao fazer isso, nos ajudou a nos entender um pouco melhor.